demonstração, é uma demonstração do povo do Senhor buscando o Senhor, trazendo suas famílias, vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo com a chave da casa, na maioria dos casos. Isso é motivo de louvor ao Senhor que está fazendo isso no nosso meio. Bom, mas tem uma implicação natural, importante, a ser considerada. Já pensou nós aqui com uma igreja cheia, mas caminhando no rumo errado? Já pensou nós aqui com um grupo de 200, 300, 400, mas caminhando numa direção que não chegue ao destino final das nossas vidas? Já pensou? Seria trágico. Bom, nossa preocupação em anunciar somente Cristo é o Salvador, nossa preocupação em anunciar que não há salvação fora de Jesus, ela entre outras coisas, ela se fundamenta no fato de que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem recebido por conversões, por transferência, por jurisdição, mais e mais irmãos cada ano. São nossos irmãos, nós os amamos, sabemos que eles conheceram a Cristo, converteram-se a Cristo. Bom, mas como eu, quando nasci, cresci e vivi dentro de um lar que veio a conhecer a Cristo, quando eu já era jovem, adulto já, nós não tínhamos a consciência que Jesus Cristo era o único mediador. Como talvez na maioria dos lares brasileiros. Talvez não haja a consciência de que Jesus Cristo é verdadeiramente o único mediador, o único que salva. Por isso, expor essa mensagem, ela também tem por objetivo comunicar àqueles que estão acessando a Igreja de Santo Amaro, aqueles que no futuro verão essa mensagem através dos nossos canais de mídia, aqueles que estão buscando o entendimento de fé e ainda não está claro nas suas mentes. Por isso, você que é um cristão maduro já, isso não é uma novidade. Isso é só para solidificar, para ficar mais firme na sua mente, até para que você possa dar razão da sua fé, ou precisar defendê-la diante do mundo atual. Uma hipótese: se alguém perguntar para você, um cristão reformado, membro dessa igreja há muito tempo, se ele perguntar, defenda para mim que só Cristo é o Salvador. Tem algum versículo bíblico que diz que só Cristo é o Salvador, que não há outro mediador? Porque eu fui ensinar, estou aqui imaginando, a pessoa questionando você, um cristão reformado, membro dessa igreja, se alguém chegar para ti e falar, prova para mim, pela palavra, que somente Cristo é o Salvador, e que não há outros salvadores, e que não há outros mediadores, porque eu aprendi que há uma santa que é mediadora, eu aprendi que nós, pelas nossas boas obras, podemos chegar ao Senhor. Como é que te defenderias? Vou te dar um versículo, para que nunca te esqueças dele. Um versículo que vai te salvar, te ajudar, e não te deixar envergonhado, talvez, pela impossibilidade de defender esse entendimento. É o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se tu quiseres te defender acerca da mediação de Cristo como o único mediador, como o único Salvador, bom, aqui está o texto. Para que você não tenha de dizer, está na Bíblia. Para que você não tenha de dizer, eu ouvi o pastor falar no domingo. Ou, não, mas é assim que eu acho. Está aqui. O texto está aqui. Para que eu e você possamos dar razão da nossa fé. Entender que salvação é só e absolutamente em Jesus Cristo. Este texto lhe ajuda. 1 Timóteo 2, 5. Repete comigo esse versículo. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, 5. Está escrito aqui, para que não haja dúvida e para que haja comprovação, para que você possa ver que está aqui.
Você não precisa dar respostas vagas, não precisa sair por tangentes. Só há um mediador, e está escrito aqui. Dessa maneira, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Qual é a nossa função? O que está depois dos 2 pontos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Querida igreja, se isso ficar no nosso coração, se 1 Timóteo 2, 5 e 6 estiver chifado na nossa Bíblia, se 1 Timóteo 2, 5 e 6 estiver chifado no nosso coração, somos apologetas de Cristo como o mediador. Porque o mundo atual precisa de prova. Não basta dizer, é assim que eu acredito. Não basta dizer, é assim que eu acho. Tem que ter um local para abrir a Bíblia e dizer, está escrito aqui. E aí, então, se o mundo falar, eu não acredito na Bíblia, tudo bem. Mas se o mundo ler o texto e o Espírito Santo tocar no coração da pessoa que está lendo o texto, talvez mais um convertido diante dos seus olhos. Por isso que eu disse no começo, já pensou nós estarmos aqui num grupo grande, nos alegrarmos com o grupo grande, mas estarmos todos caminhando para um caminho escuso, para um caminho de perdição? Louvado seja Deus, porque nós não caminhamos para a perdição. Nós caminhamos cada vez mais para a lucidez, para o entendimento. Nossa expectativa é que a igreja presbiteriana seja lúcida, a sua mente esteja aberta para entender o que as Escrituras dizem, e então tomar essa força, esse poder das Escrituras como patrimônio de cada um. E então, meus irmãos, as portas do inferno não podem deter, parar o poder da igreja. Mas o poder da igreja é pela palavra. Não pode ser por força de homem, não pode ser por tradição, tem que ser pela palavra. Minha expectativa é que a palavra esteja no teu coração. Que a palavra fale o seu coração. Só Cristo, nada mais. Absolutamente nada mais. Bom, mas se Cristo é o único e suficiente mediador, por que essa mediação? O que essa mediação traz para nós? Aí nós temos uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster, e a pergunta é esta: quais foram os benefícios que Cristo obteve pela sua mediação? 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Certo. É isso. É o texto que nós vamos carregar. É o texto que, se tivermos dúvidas, vamos ler, pensar nele. Se tivermos objeções, vamos usá-lo, porque não é a voz de um homem. É a voz de Deus. É a palavra dele. Mas e alguém poderia então perguntar, e o que isso resulta? No que resulta Cristo ser o nosso mediador, então? Qual é a vantagem? Qual é o ganho que eu tenho em Cristo ser o meu mediador? Por que eu tenho que ter um mediador? Essas respostas eu pretendo dar aos irmãos em alguns minutos. Vou pedir já para abrirmos alguns textos bíblicos. Hoje vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos bíblicos. Então, vamos lá. Passeio pela Bíblia. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Quais foram os benefícios da mediação de Cristo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, como que é a expressão? Gratuitamente no amado, a redenção. Então, um dos primeiros benefícios é que é um presente. Nós recebemos alguma coisa de presente. E este presente, ele gerou outras coisas, que daí é o texto de Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Por favor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Está escrito lá, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E talvez a pergunta que o irmão faria é, ok, mas o que são todas as coisas? Parece, pelo que o texto bíblico sugere, que não são poucas as coisas que são o presente, que formam o presente para nós. Abra um outro texto, 1 aos Coríntios 1, versículo 30. 1 aos Coríntios 1, 30. Está escrito, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Uma outra ideia do que foi que Cristo trouxe de benefício para nós com a sua mediação é a propriedade. Nós somos dele, absolutamente dele, e por conta disso, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação. E nele está a fonte da sabedoria que precisamos, da justiça como ideal e da santificação. Veja um outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. 2 aos Coríntios 1, 19. Por quê? O Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E aí vem o 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Irmãos, todas as promessas de Deus, elas chegam a nós através do intermédio de Cristo. Deus fez muitas promessas. Deus é um Deus de promessas. Deus, ao longo de toda a Escritura, lidou com o povo, trabalhou com o povo, dizendo coisas, firmando o compromisso, como que dizendo assim, vocês, meu povo, e eu, vosso Deus. E como vosso Deus, os guiarei, os assistirei, os conduzirei, os protegerei, os levarei ao local que eu mesmo estabelecer. Todas as promessas de Deus, elas acontecem, elas chegam até nós através do mediador. Não há promessas que cheguem a nós sem a eficácia do mediador. Todos os benefícios do pacto da graça alcançam os crentes através de Cristo. Irmãos, um detalhe simples, mas de muito significado. Nós não podemos viver dentro do cristianismo sem Cristo. Nós não podemos viver um cristianismo sem Cristo. Nós não podemos viver um cristianismo em que nós colocamos os nossos hábitos cristãos como prática comum, sem que o contato com Cristo, a vida com Cristo, a proximidade com Cristo seja deixado de lado.
Nós não podemos viver, fazer parte de uma igreja cristã, dominicalmente talvez, frequentar uma igreja cristã, sem ter a ideia clara que nós estamos diante do nosso mediador e que o nosso contato é com o nosso mediador. Nós não podemos considerar as promessas mais importantes que o mediador. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe? Nós não estamos em uma igreja cristã pelas promessas. Nós não estamos em uma igreja cristã para nossas orações serem atendidas. Nós estamos em uma igreja cristã para adorar ao Senhor por meio de Cristo. E entre nós e o nosso Senhor tem Cristo. E não dá para olhar para o nosso Senhor sem olhar por Cristo. Para Cristo. Por intermédio de Cristo. E esse Cristo, meus irmãos, se não fosse este Cristo, não haveria igreja cristã. Não haveria cristãos. Não haveria povo de Deus. Não haveria promessas ao povo. Não fosse Cristo. Por isso, os textos eles devem nos ajudar a entender a dimensão que é o Cristo na Igreja Reformada. O Cristo, pela sua mediação, adquiriu a redenção que os textos falam, juntamente com todos os mais benefícios do pacto da graça. Você já sabe o que é mediação. Mediação é uma ação intermediária que reconcilia partes. Por que tem que ser Cristo o nosso mediador? Porque só Ele poderia reconciliar as partes litigiosas. Só Ele poderia unir de volta um Deus santo e um povo pecador. Só Ele poderia trazer de volta um coração voltado para si, para os seus sonhos, seus objetivos, suas ambições. E este coração, em certo momento da caminhada, começar a abrir mão do seu ego, da sua pessoa, do seu ideal, do seu querer. E este coração ser moldado. Só a obra do mediador, só a aplicação do Espírito Santo neste coração, para fazer este coração dar meia volta e voltar para o seu Senhor em adoração. Irmãos, o mediador reconcilia partes inimigas entre si. A redenção, quando ele faz essa mediação, não com conversas, não com palavras bonitas. Ele faz essa mediação com a sua própria morte. Então, pela parte inimiga de Deus, pelo povo que não quer saber de Deus, pelo povo que se ausentou e colocou um novo rei na sua própria vida, o ego pessoal mesmo, por este povo, ele faz a mediação, ele estabelece a redenção, morrendo, dando a sua própria vida. A palavra redenção significa recuperar, resgatar de volta uma propriedade mediante pagamento de preço de resgate. O Redentor resgatou pecadores do pecado e da morte, conquistando para estes salvação e vida, para eles de graça, mas o preço foi o seu próprio sangue. Irmãos, quando a gente considera Cristo o nosso mediador, a gente leva em conta que o nosso mediador deu o seu sangue por nós. O nosso mediador não se tornou mediador apenas pela existência. O nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, se tornou o nosso mediador pela sua morte, pelo seu sangue, pela cruz. Por lá na cruz carregar um peso, o peso dos nossos pecados. A redenção, ela foi estabelecida assim, a custo de sangue do Filho de Deus. Por isso, irmãos, não há como ter outros mediadores. Por isso, irmãos, não há como instituições estabelecerem outras formas de mediação.
Por isso, o homem não pode ser mediador de si mesmo. Tem que ser, precisa ser, o próprio Cristo. A humanidade precisava ser redimida pelo sangue de Cristo, ou caminharia para uma condenação por conta do seu pecado original. Qual é o nosso problema, meus irmãos? O pecado original. O nosso problema é o que disse Davi: eu nasci em iniquidade. O nosso problema é que se o mediador não nos pagar o preço, não pagar a nós, se o mediador não pagar ao Senhor o preço do nosso pecado, e o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, se o mediador não morresse na cruz, não haveria pagamento. E a palavra de Deus é muito clara: sem remissão, sem o derramamento do sangue, não há remissão. Ou seja, sem sangue, sem remissão. Sem sangue, sem redenção. Sem o sangue do Cordeiro, sem salvação. Sem Jesus, sem salvação. Sem o Cordeiro no nosso lugar, sem Ele morto na cruz com o sangue derramado, não crente, sem crente. É aqui que eu volto. Já pensou nós estarmos com uma igreja cheia num domingo de manhã, mas sem crentes? Já pensou nós estarmos aqui, ok, gostamos uns dos outros, somos amigos, mas sem salvos? Já pensou nós estarmos aqui cantando as canções, aprendendo coisas na escola bíblica dominical, mas sem remissão de pecados, com todos os nossos pecados, com todas as nossas contas por serem acertadas com o Senhor? Já pensou nós, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja, mas sem redenção? Seria trágico, seria horrível, seria uma perda enorme de tempo, seria um descaso. Não, eu creio que não. Eu creio mesmo que não. Eu creio que uma igreja madura olha para os benefícios da obra do mediador, entende: eu sou um desses, eu sou um salvo porque este sangue foi derramado em meu favor. Se precisar, eu vou defender essa fé. Eu dei o versículo bíblico para que você ficasse com ele, é 1 Timóteo 2,5, só há um mediador, não há mais ninguém. E então, a partir disso, nós podemos começar a pensar, além de sermos filhos, adotados, além de podermos fazer parte de uma grande família, ter comunhão, além de podermos olhar para as Escrituras e entender que ela nos guia, os benefícios são incontáveis da obra do mediador em seu favor. Essa mensagem tem a ideia: os benefícios da obra do mediador. Quais os benefícios? A justificação. Irmão, eu e você não somos justos por nós, mas diante do Senhor, a palavra de Deus diz que nós fomos tornados justos, justificados no Senhor. Irmãos, nós sabemos que a nossa mente não é justa, mas a palavra de Deus diz que Ele olha por nós e nos vê como justificados no justo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso somos justificados, é um benefício. A adoção, irmãos, nós não somos filhos originais de Deus. Deus só tem um filho. A expressão diz, o unigênito do Pai, o único filho. Jesus é o único filho do Pai. Mas em Cristo eu sou um filho adotivo com muita alegria, porque eu fui adotado na família dele. Irmãos, benefícios da obra do mediador, a oportunidade da santificação. Sabe o que é isso? Que eu e você podemos ser melhores. Eu e você podemos ser mais santos. Eu e você podemos nos tornar mais parecidos com Ele diariamente. Irmãos, e todos os demais benefícios que nesta vida tanto acompanham, quanto brotam destes benefícios, inclusive a certeza de sermos amados por Deus. Benefícios da obra do mediador. Você tem à tua disposição o amor do Senhor.
No mundo em que a palavra amor está tão desgastada, a obra do mediador lhe confere o amor de Deus. Benefícios da obra do mediador. Paz de consciência. Tu não é mais inimigo de Deus. Não é mais. É amigo de Deus. Cantamos aqui, um amigo eu encontrei. Irmãos, benefícios da obra do mediador. A oportunidade de sermos plenos no Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Plenitude do Espírito. É maravilhoso experimentar amor, paz, longanimidade, paciência e todos os outros que fazem parte do fruto do Espírito. Crescimento em graça, irmãos. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. A graça de Deus faz o nosso ser humano diminuir. A pessoa, como ser, diminui. Mas o Espírito vive dia a dia, cada vez mais forte dentro de nós. Benefícios da obra do mediador. Tu não será perdido mais. Tu não conseguirás fazer o caminho da dessalvação mais. Benefícios da obra do mediador. Tu estás seguro nele. Que outro mediador poderia dar tudo isso? Que outro mediador poderia garantir estes benefícios? Nenhum, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, uma das bases da reforma é solos Christus. As religiões, as denominações podem inventar os mais diferentes dogmas. Podem considerar homens como mediadores. As mais diferentes denominações podem considerar que o homem pode ser por si só uma força de contato com Deus. Mas os reformados creem nisso. Só Cristo. Unicamente Cristo. Só por Cristo. E não como uma personagem. Não. Jesus Cristo, o que se tornou homem. Jesus Cristo, o que ressuscitou. Mas a palavra de Deus diz que assentado à destra do Pai, intercede, age por nós. Com as duas naturezas, a de Deus e a humana. Eu concluo essa breve meditação, meus irmãos, nessa manhã, dizendo, seja cristão. O mundo precisa de cristãos, irmãos. Irmão, não seja um presbiteriano. O alvo da sua vida não deve ser só um presbiteriano. Seja um cristão. Sabe, se você entender, como eu entendi, que dentro da igreja presbiteriana a gente pode servir e ser um bom cristão, viva com alegria dentro da igreja presbiteriana. Mas o motivo principal não deve ser a denominação. Sejamos cristãos, irmãos. Sejamos cristãos com o Cristo como nosso mediador vivo nas nossas mentes. Entendendo que Ele age o tempo inteiro. Entendendo que todas as promessas vêm por meio dEle. Entendendo que a nossa vida, ela deve ser em gratidão a Ele. Porque não fosse essa obra, eu e você não seríamos e não teríamos os benefícios. Sabe, sem a obra do mediador, sem os benefícios. Se você tem todos esses benefícios nessa vida, eu digo para você, quando você morrer, é que a coisa fica melhor ainda então. Porque aí nós temos todas as garantias do céu. Todas as promessas da eternidade. Tudo isso pela obra do mediador. Saia dessa igreja cristão. Em crescimento cristão. Em convicção cristã. Saia de um culto de adoração ao Senhor agradecido pela tua salvação. Um sangue foi derramado e foi por você. Pastor, eu não mereço. É que não é mesmo assim. Ele não merece mesmo. É graça. Sabe o que é a graça se movimentar em tua direção? Chegar até os teus olhos, chegar até a tua mente, chegar até o teu coração, ocupar o teu coração, te fazer novo. Não remendado, não aprimorado, novo. Só o mediador. Só pelo sangue do mediador. Por tudo isso, viva a vida cristã para valer. Vivamos a vida cristã com a gratidão que nos move.
a fazermos diferença neste mundo. Vivamos a vida cristã com gratidão, a ponto de termos força e poder para fazermos a diferença neste mundo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e nos assista e nos leve à escola bíblica dominical com uma consciência. Eu tenho Cristo. Porque se tu tens a Cristo, acredite, tu tens tudo. E o contrário também é verdadeiro. E sem Cristo, tu não tens nada. Louvado seja Deus por aqueles que têm tudo. Amém? Amém. Senhor amado, poderoso Deus, gracioso em todas as formas. A tua palavra ajusta o meu entendimento quando a cultura quer desviar o meu entendimento. A tua palavra tira as dúvidas quando os tempos nos enchem de dúvidas. Só há um Deus, diz a tua palavra. Só há um mediador, diz a tua palavra. Cristo Jesus. Esse testemunho para darmos nos tempos que vierem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos na esperança que o Espírito Santo aplique isso aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.